Diego Amorim segue aqui conosco para o Conexão Brasília, hoje para a gente falar um pouco mais a respeito das perspectivas que já começam a tomar forma para a eleição de 2026, Diego Amorim. A gente tem falado muito de polarização, mas agora voltamos a falar na possibilidade de uma terceira via, é isso, Diego? Sempre ela. Lá vamos nós de novo, viu, Nonato e Michele, falar de terceira via. Neste fim de semana eu estava acompanhando o noticiário e me chamou muita atenção uma entrevista do marqueteiro Felipe Soltello ao Estadão, a jornalista Bianca Gomes. O Felipe, ele foi quem idealizou a chapa vitoriosa em 2022, encabeçada pelo presidente Lula e tendo Geraldo Alckmin como vice, também fez a campanha da Simone Tebet, fez a campanha do Datena nesse ano aí na capital paulista, inclusive disse que o Datena é muito autêntico para uma campanha eleitoral, isso ajudaria na visão dele a explicar o não sucesso do Datena na vida política, nas eleições municipais deste ano, mas essa entrevista que eu vou trazer aqui os destaques para o nosso ouvinte, todo esse início de discussão sobre as eleições de 2026, já a partir de agora, ainda é na esteira das eleições municipais deste ano, todo mundo olhando para frente, tentando entender os movimentos e para onde vão os ventos da política, para onde estão soprando os ventos da política. Muita coisa acontece a cada dia na política, né? A gente sempre costuma dizer isso aqui, cada dia é um dia, cada momento é um momento. Tem, obviamente, muita coisa para acontecer até 2026. Até aqui é tudo conjectura, até aqui é tudo análise, previsão, mas muitas vezes os ventos da política começam a soprar para um lado e esses ventos acabam se confirmando, viu, Michele, Nonato e ouvinte. Então eu vou trazer aqui alguns dos principais pontos dessa entrevista do Felipe Soltello, que é um marqueteiro ali, algumas pessoas chamam de consultor, especialista, é marqueteiro de campanhas políticas no Brasil já há muitos anos e campanhas, muitas delas vitoriosas. Olha o que ele diz que é interessante. Primeiro que o Bolsa Família e o ProUni, que são dois programas aí que nasceram em governos petistas, podem não mais ser suficientes para impulsionar uma eventual reeleição do presidente Lula em 2026. O argumento do Felipe é de que são programas que foram tão bem sucedidos que já estão, digamos assim, enraizados na política nacional, viraram programas mesmo de Estado, políticas de Estado e não mais políticas de governo, então, portanto, não teriam mais o mesmo impacto eleitoral, o mesmo impacto de voto, como já tiveram um dia lá atrás em outros governos do próprio presidente Lula. Um outro ponto que ele diz nessa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo é que acabar com essa jornada 6x1, que já foi tema aqui hoje no nosso jornalismo de informação do Rafael Tebas e também da coluna com o Fernando Barra, além de tentar colocar fim aos chamados super salários, que são aqueles salários pagos acima do teto constitucional no funcionalismo público brasileiro, isso podem acabar ajudando o governo Lula eleitoralmente para 2026. O Felipe também diz nessa entrevista que o país, o Brasil, acontece dentro do Congresso Nacional e, portanto, o campo da esquerda aí precisa se preocupar mais com a formação de bancada, sobretudo na Câmara dos Deputados. Ele também diz que o nível de exigências do eleitor brasileiro aumentou muito nos últimos anos, isso é verdade, isso a gente sabe disso, e aí ele fala dessa avenida enorme, no entender dele, para o centro democrático para as eleições de 2026. Ele destaca o bom desempenho de dois partidos especificamente. Um deles é o MDB, que já é um partido historicamente bem sucedido em eleições municipais, fazendo aí um grande número de prefeituras, e como a gente costuma dizer aqui na coluna para você, nosso ouvinte, não é que as eleições municipais elas sejam determinantes para as eleições gerais, mas elas ajudam a pavimentar um caminho, a base dos votos está nas prefeituras deste país, ali junto com cabos eleitorais que acabam se tornando vereadores e prefeitos. O outro partido que o Felipe Soltello destaca nessa entrevista para o Estadão é justamente o PSD de Gilberto Kassab, que foi entrevistado aqui pela Nova Brasil com exclusividade no finalzinho da semana passada. O PSD que pela primeira vez em 2 décadas desbancou o MDB e se tornou o partido com o maior número de prefeituras após o segundo turno das eleições municipais deste ano de 2024. Em razão de tudo isso, o Felipe Soltello defende nessa entrevista que existe uma oportunidade muito real de a política brasileira sair do pêndulo em 2026
que tem Lula de um lado e Jair Bolsonaro de outro. Eu lembro a você, nosso ouvinte, para concluir, que o Bolsonaro está inelegível. Então, até aqui, até hoje, 25 de novembro de 2024, Jair Bolsonaro não pode ser candidato às eleições presidenciais de 2026, o que por si só já destruiria aí esse pêndulo dessa polarização nominal, pelo menos, de Lula de um lado e Bolsonaro do outro. Inclusive, nessa entrevista, o Felipe e Michele Nonato fala que o Bolsonaro tem costurado muito no país, e é verdade, as eleições ao Senado em 2026, quando cada unidade da federação vai escolher, por meio dos seus eleitores, 2 candidatos e não somente um candidato ao Senado Federal. A gente sabe que o Senado é importante para o Bolsonaro, porque cabe ao Senado Federal, por exemplo, avaliar eventuais pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu concluo fazendo as minhas análises aqui rapidamente, Michele Nonato, depois de trazer os principais destaques dessa entrevista. Primeira coisa, o Lula chega favorito à eleição de 2026. E aí muitos ouvintes podem dizer, você está ficando doido, você é lulista, você é petista. Não, eu disse o mesmo nas eleições de 2022 com o Bolsonaro. O Bolsonaro era candidato favorito à reeleição. Qualquer pessoa na política, minha gente, é candidato em tese, originalmente, inicialmente, à reeleição. A força da máquina ainda é muito grande. Pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Papa Francisco, pode ser a Maria Joaquina, o José Fernandes, pode ser você, ouvinte, qualquer pessoa que está no poder é favorito, pelo menos na largada da campanha, à reeleição. Então o Lula é sim hoje favorito à reeleição, até que se prove o contrário, até que no caminho da campanha de 2026 alguma coisa mude ou não. Fato é que o presidente Lula não terá uma eleição fácil em 2026, mas não existe mais eleição fácil para ninguém nesse país, até mesmo aqueles que são reeleitos com um grande índice ali, muitas vezes até mesmo no primeiro turno, vai dizer para ele que a eleição foi fácil. A eleição não está sendo mais fácil para ninguém. Segundo ponto é que o Bolsonaro não é mais o cacique da direita, o único cacique da direita, isso está ficando cada vez mais claro, viu, Michele e Nonato? A impressão que dá, falando de terceira via, é que a polarização, mesmo com o Bolsonaro estando inelegível, ainda é muito confortável para os principais líderes políticos desse país. A impressão que dá é que dá mais trabalho você formar uma terceira via, dá mais trabalho você falar em centro democrático. É mais confortável, é mais tranquilo você dizer, olha, escolhe aqui entre o X e o Y, tá bom? Escolhe aqui entre este e aquele. Mas eu, Diego, Michele Nonato, devolvo para vocês, ainda não consigo ver uma eleição sem o presidente Lula como candidato, que já o é a reeleição em 2026, até que se prove o contrário, e com Jair Bolsonaro na sombra, não como candidato, que ele está inelegível até aqui, mas na sombra de um eventual candidato do campo da centro-direita e da direita. Mesmo que a terceira via se consolide, e a gente não sabe qual é o nome dessa terceira via, porque talvez alguns analistas possam considerar um Ronaldo Caiado como terceira via, já que ele não é Lula nem Bolsonaro. Então tem muita coisa para a gente analisar e acompanhar daqui para frente ainda. Por enquanto eu volto com vocês, Michele e Nonato, e mais uma vez, parabéns pela nova casa para vocês aí em São Paulo, hein? Obrigado, Diego Valeu, Amorim, Diego. sem dúvida nenhuma, e além disso tem muito tempo ainda pela frente, tem muita coisa que pode surpreender e aparecer aí até a discussão em torno da eleição de 26. Obrigado, Diego. Valeu. Até amanhã.